Pronto, pessoal. Então, como já temos o entendimento dos elementos construtivos, vamos começar a analisá-los um por um. Eu gosto de fazer essa análise bem conceituada, porque mais para frente nesse módulo vocês vão ter que ter esse conhecimento para fazer a leitura e interpretação de algumas plantas. Até na vida pessoal de vocês e de trabalho, vocês vão até se agradar, porque vão chegar momentos que vocês vão precisar fazer essa leitura. E se você tem um conhecimento técnico, se você tem um conhecimento específico na área, você vai poder entender melhor, você vai poder ter um conceito melhor de como é aquilo, o que é aquilo, por que foi feito desse jeito e não desse jeito. Então a gente vai fazer essa leitura dos elementos construtivos bem didático mesmo. Vamos olhar passo a passo como funciona cada um. E depois, posteriormente, nas próximas aulas, vamos exercitar analisando plantas. Então vai ser uma coisa que vocês vão ver muito nessa disciplina, que vão acabar tendo o costume e às vezes vão até pesquisar fora. Ah, por que é isso? Por que é aquilo? Então, vamos analisar agora e aprender com bastante clareza como é essa parte de elementos construtivos que se foca nos desenhos. Vamos ter início pelas paredes, porque é um dos principais elementos construtivos das residências dos prédios, que está bem em foco na planta arquitetônica. As paredes estão bem deliberadas, já que são elas os principais divisores de cômodos. Então vamos ver que existem diversos tipos de paredes. Paredes como elementos estruturais, paredes como elementos construtivos formais, elementos construtivos como uma bancada. A parede também como a separação de vãos, isolamentos térmicos, isolamentos acústicos. Então existe uma gama e uma infinidade de tipos de paredes. São representadas de acordo com sua espessura, normalmente, e com a simbologia relacionada ao material que o constitui. Normalmente desenha-se a parede com 15 centímetros, certo, pessoal? Ela pode variar conforme a intenção e a necessidade arquitetônica ou estrutural. Então, normalmente as paredes têm 15 centímetros. Por que 15 centímetros, professor Daniel? Se o tijolo só tem 9 centímetros? Pessoal, quando fazemos o projeto já estamos pensando na finalização dele. Então, a representação de uma parede com 15 centímetros é a de 9 centímetros do tijolo e os outros 6 centímetros complementares são esboço, chapisco e reboco, pintura, finalização. Por isso temos esses 6 centímetros a mais. São desses outros elementos construtivos, porque a parede é constituída de alvenaria, que pode ser ou tijolo cerâmico, ou o tijolo de concreto, ou tijolo recicláveis, como já existe. Também pode ser uma parede de concreto convencional. E também o reboco, o chaprisco, o esboço, a massa corrida, a pintura. Então, são vários elementos que constituem a parede. Você não foque apenas no principal, existem outros complementares. Existe também, vemos aqui que essa parede aqui tem 15 centímetros. São duas linhas com espessura bem mais acentuada, bem mais grossa, porque como vimos na aula passada, a grossura, a espessura da linha, ela tem uma representação. Essa linha mais grossa, com a tonalidade mais escura, é a representação da parede. Ela contínua.
Se for uma linha um pouco mais fina, com 2 milímetros, seccionada, é a representação de uma projeção. Então vimos que as linhas também não é só uma linha, não é só um traço. Ela quer demonstrar, ela quer expor algo ali, certo? Mas se for, Daniel, uma parede com tijolo de meia vez, então ela vai ficar maior, vai ficar 19 centímetros do tijolo com mais 6, 25 centímetros. Então vai depender. Existe parede de tijolo cerâmico duplo. Algumas vezes o pessoal coloca para poder reforçar ou para colocar uma manta acústica entre elas para fazer aquelas abafadores, aquela diminuição da sonorização. Então é uma infinidade de tipos de parede de alvenaria que existe. Já nessa outra, vemos que existe a separação entre as duas linhas, mas existem certos pontinhos, uma tonalidade um pouco mais cinza. Essa tonalidade quer representar o material, que ela é uma parede de concreto. Acho que muitos já sabem alguns métodos construtivos, que é a parede de concreto. Ela é uma parede que é feita única e exclusivamente de concreto. São moldadas as formas e preenchidos por concreto. Depois tiram as formas e o concreto fica lá. Essas paredes têm uma alta resistência e também já tem uma automação melhor. Porque a parede de alvenaria cerâmica, ela tem que ser colocada tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, depois colocar o chapiço, depois o embolso, depois o reboco. Já as paredes de concreto não, elas estão ali, já são sobrepostas, rapidamente são concretadas, já são retiradas ali as formas e já pode ser colocada a massa direto nela, já pode ser feito bem mais rápido o metro quadrado do que a alvenaria normal. Então a gente tem que se habituar, porque pronto, elementos como esse da parede de concreto vem para substituir em muito o tijolo cerâmico, certo? Eu coloquei aqui também um exemplo bem prático de uma determinada alvenaria, que aqui tem a alvenaria padrão comum, certo? Que é uma alvenaria que está sendo cortada. Ela aqui tem um corte só para demonstração, certo, pessoal? Então aqui podemos ver a separação entre as duas linhas, mostrando que é uma parede de tijolo cerâmico. E aqui vemos outra parede. Aqui quando vemos essas duas linhas mais finas, com uma coloração mais clara, certo? E com essa indicador de altura aqui, quer dizer que aqui é uma parede de meia altura. Quando vemos a parede completamente assim escura, podemos determinar que ela está subindo até o pé direito. O pé direito é a distância entre o piso e a altura de laje. Então ela completa ali, ela veda completamente aquele ambiente. Por isso que é a alvenaria de vedação. Já essa outra parede, que está aqui de meia altura, ela tem esse indicativo de H minúsculo, que é referente à altura, que é a altura da parede. Então, quando vocês verem um elemento determinante de parede com esse Hzinho em uma determinada altura, então vocês vão ver ali que é uma parede de meia vez. Aqui ela está representada por 100 centímetros, no caso é uma parede de 1 metro de altura, mas ela pode ter 1,5 metro, pode ter 1,20 metro, vai depender muito da finalidade dela, certo? Então aqui vocês veem que existem dois tipos de parede, não é apenas um único e exclusivo linhas que representam a parede, existe muito tipo de parede. Essa aqui é uma pegadinha muito grande que confunde o pessoal que não tem conhecimento, que vai fazer a interpretação do projeto, certo? Vamos agora passar para o próximo item, que vamos ver as esquadrias. Esquadrias são portas, portões e janelas. Vamos começar com as esquadrias do tipo portas. Aqui podemos ver os elementos de portas são bem variados. Vemos que no mercado existe
inúmeros tipos de portas, muito tipo de porta, portões, portões pivotantes, portões de correr, portão tipo camarão, portas sanfonadas, portas pivotantes. Então as portas sempre são representadas por elementos vazados. E as esquadrias são representadas por um espaçamento de 1 a 2 centímetros, dependendo da espessura real da porta. Mas elas sempre vêm assim, com uma abertura entre as paredes e a sua porta dentro delas. Essa linha quer dizer o indicador para onde a porta abre, certo? Aqui na pivotante para onde ela gira. Aqui, como é uma esquadria de correr, está indicando o sentido que ela abre ou o sentido que ela fecha. Aqui na porta camarão, o sentido que ela é puxada. E aqui na porta sanfonada, qual lado que ela faz o movimento de sanfona. Então aqui podemos ver que as portas são inúmeras e são representadas de várias formas. Já na parte de esquadrias de janelas, elas não têm representação. Ela é uma convenção genérica, normalmente formada pelo alinhamento já na espessura da alvenaria. Então elas, em suas totalidades de forma, são feitas apenas com essas representações, ocupante uma convenção normal e uma convenção alternada, aquela que abre para um lado para o outro, certo? Elas são geralmente assim, elas não são encaixadas com movimentos, como a de elemento vazado. Mesmo sendo do tipo basculante, ou sendo do tipo abre e fecha normal, como uma porta, pivotante, elas não têm essa representação. Elas são única e exclusivamente representadas por essa convenção entre as paredes, certo? Então vamos para o elemento construtivo do tipo piso. Esse elemento construtivo do tipo piso é bastante simples, porque quando existe o piso comum de cimento, ela é apenas um elemento vazado, sem nada. Mas quando existe a cerâmica, que ela é impermeável, é colocado esse tipo de desenho que chamamos de rachura, que representa o material cerâmico. Em nível de representação gráfica, em planta baixa, os pisos são apenas distintos nesses dois tipos, que são os comuns e os impermeáveis. Então não existe outros tipos, não existe alegações, certo? Representado apenas em áreas dotadas de equipamentos hidráulicos, saliente-se que o tamanho de reticulado constitui uma simbologia, não tendo a ver necessariamente com o tamanho real das lajotas ou pisos cerâmicos. Convenciona-se utilizar-se normalmente 30 por 30 ou 50 por 50. A representação dos pisos impermeáveis são usados nos banheiros, cozinhas, áreas de serviços. Então essa representação aqui de que é um impermeável, de que ali há cerâmica, não quer dizer o tamanho da cerâmica. Você ali não vai colocar o tamanho real da cerâmica. É utilizado 30 por 30 ou 50%, ou 50 por 50. Mas aí a colocação vai ser qualquer uma. É só para dar representatividade que ali está sendo impermeável, certo? Que ali é uma área impermeável. E sabemos que as áreas que são bastante utilizadas, os materiais cerâmicos, são em banheiros, em cozinhas, áreas de serviço. Por quê? Porque como eles são elementos impermeáveis, eles são colocados em áreas molhadas. O banheiro é a principal área molhada da casa, é o banheiro, mas também cozinha e também área de serviço. Então, quando você vê uma planta sem materiais construtivos do tipo fogões, do tipo chuveiro, do tipo vaso sanitário, mas você vê a diferença de piso permeável ou impermeável, então ali você já pode ter um indicativo que é de área molhada. Pode ser na cozinha, pode ser o banheiro, certo? Esse é um indicativo muito importante de localização de áreas na planta baixa. Aparelhos elétricos.
apesar de não ser físico construtivo da construção, os aparelhos elétricos exercem um fator de localização de área. Por quê? Sabemos que, eventualmente, o fogão e a geladeira estão localizados na cozinha. Então, eles são elementos de demonstração ali do local. Em planta baixa, são representados os aparelhos elétricos de porte grande, de posição fixa ou semifixa e projetada, pela necessidade de conhecimento de seus posicionamentos com vista aos projetos complementares. Então, a gente tem a finalidade de colocar geladeira, fogão, máquina de lavar, máquina de secar, um freezer, um micro-ondas, cafeteira, esses materiais mais típicos da utilização convencional, porque ali vai se fazer a necessidade de fazer a estrutura hidráulica ou então da estrutura elétrica para poder saber onde é que vai ficar as tomadas. Então, quando está sendo feita a planta baixa e está sendo colocada ali a máquina de lavar, você vai saber que ali tem que passar uma tubulação de água, tanto uma que vai abastecer, tanto uma que vai sair para o esgoto. Porque se tem uma máquina de lavar, tem que ter uma torneira para abastecer ela e tem que ter uma água para o desgoto dela, certo? Do mesmo jeito o fogão e a geladeira. Sabemos que tem que ter a tomada específica para ela, a TUG, que é tomada de usos gerais. Tem que ser fixas apenas para a geladeira. Perdão, pessoal. Certo? Vamos lá para a próxima. Elementos não visíveis. Essa parte aqui foi uma parte que eu disse a vocês que iria chamar bastante a atenção. Essa parte de elementos não visíveis. Por quê? A representação de elementos não visíveis no desenho da planta baixa deve-se indicar elementos julgados de importância pelo projetista, mas situados acima do plano de corte. Então, quando a gente faz aquele corte para demonstrar a planta baixa, mas a gente sabe que existe a necessidade daquele elemento, a gente faz a projeção dele. Neste caso, deve-se sempre representar o contorno do elemento, qual o seu formato ali considerado, através do emprego de linhas tracejadas curtas, com espessuras de 2 milímetros, que são as linhas de projeções. Então, alguns elementos não visíveis que são bastante importantes, um bom exemplo é a caixa d'água, reservatório superior de 1000 litros, como tem aqui. Ele é muito importante porque se a gente sabe que ali tem uma caixa d'água, logicamente sabemos que vai ter que passar uma tubulação de água ali. Então, esse elemento não visível tem que ser determinado pelas linhas de projeção para que na hora de fazer o projeto hidráulico seja respeitada ali a tubulação prevista. Do mesmo jeito, a iluminação zenital, que é a iluminação muito importante e que está passando da hora de corte ali, daqueles 1,20 m, 1,5 m que a gente determinou na hora de fazer o corte para a determinação da planta baixa. Então ele pensou que aqui é um ponto de iluminação muito importante. Então tem que ter essas linhas tracejadas representando a iluminação. Na hora de fazer o projeto elétrico vai ser colocado. E aqui também a projeção de cobertura, que é um dos itens muito importantes que a gente mais vê, que é mostrando onde é que vai ficar, até onde vai se estender a cobertura. Aqui também na escada podemos ver que na hora do corte esses elementos todos ficaram visíveis. Só que os próximos de cima não ficam, porque estão acima do corte. Então eles são não visíveis, mas são bastante importantes. Aqui também, certo, pessoal? Então essa dica dos elementos não visíveis é muito importante para a hora da elaboração de projeto e até representações. Na hora de você apresentar, você mostrar esses itens que são bastante importantes, vai dar o ar da graça, como é dito ali, para o cliente saber que você tem conhecimento da planta, tem um conhecimento técnico específico da planta, certo? Aqui
também, ó, colocamos paredes, janelas e as portas. Então são vários elementos em uma única área.